Daniele, aqui quem fala é o Ítalos. Eu vou apresentar meu trabalho agora, minha parte do trabalho de clínica médica, né? Que eu vou falar um pouquinho sobre a arritmia cardíaca. Eu vou falar um pouco sobre as prevenções da arritmia cardíaca. Para a gente saber como prevenir, a gente tem que saber como evitar alguns tipos, né, de costumes e alimentos que a gente deve evitar para prevenção da arritmia cardíaca. E um dos principais fatores que agregam para a arritmia cardíaca, a gente tem ali o alcoolismo, né, o tabagismo, a gente também tem o diabetes, né, a gente também tem a hipertensão também, que agrega esses fatores. A gente também tem o sedentarismo, a obesidade, né, que faz com que agregue para ter uma arritmia cardíaca. A gente também tem o colesterol, né, ali o colesterol alterado também pode fazer com que a gente tenha arritmia. Mas isso não significa que você tendo tudo isso, você pode ter uma arritmia cardíaca. Não significa isso, né? Está assim ligado, mas não significa isso. É bom só evitar. Muitas vezes é bom a gente evitar, né? Então assim, uma das prevenções da arritmia, o que a gente pode fazer para prevenir que a gente tenha arritmia? A gente pode tentar fazer com que a pessoa, né, o indivíduo, ele possa tentar manter uma vida mais saudável, né, através de exercícios físicos, né, balancear a alimentação, para assim evitar, né, que ele tenha uma obesidade, né, e todos nós sabemos que a obesidade sim é um grande fator hoje para diversos tipos de problemas de saúde, né, e agregando também a arritmia cardíaca. Então a gente pode ali também, né, evitar alguns tipos de alimentos, né, aquele alimento que contém muito sal, né, para a gente ali não ter uma hipertensão, né, alguns outros problemas também. A gente também pode evitar alguns tipos de alimentos que contêm muita gordura, né, muitas gorduras saturadas também, para a gente evitar o colesterol desregulado, né, colesterol. A gente também pode também evitar alguns alimentos com muito açúcar, né? Muito teor de açúcar, para evitar também o diabetes. Então assim, são alguns regimes alimentares, algumas modificações que podem agregar para a gente não para prevenção da arritmia cardíaca, né? Já falei sobre o controle da obesidade também, né? Que conta também como um grande fator. E também a gente deve investigar também o distúrbio do sono, né? A gente deve ser orientado pelo médico, né? Mas a gente deve estar ali observando esse sintoma, porque pode ser também um fator também. Evitar um ambiente de extremo estresse. Todos nós sabemos que nós passamos de estresse, né? Mas assim, um ambiente que você vive sobre total estresse pode sim também acarretar um problema de arritmia cardíaca. Agora eu também fiquei com outra parte de assistência da enfermagem. Nós como assistentes de enfermagem devemos saber que para o paciente nós devemos passar segurança, transmitir segurança para o paciente que está interno, né? Então assim, a gente deve falar com ele palavras motivadoras, né? Ter um diálogo que vai passar confiança para ele, não só da nossa parte profissional, mas a confiança da parte dele também, do próprio paciente. Às vezes o paciente pode estar tendo uma crise, a gente ajuda ele a sair da crise, né, acalmando ele e fazendo com que a próxima crise que vir, ele possa, se ele estiver sozinho, se ele estiver em algum local que não tem ajuda de um profissional, ele pode sim tentar ter calma, tentar ter confiança nele mesmo também, muitas vezes. Proporcionar um bom sono, né, um bom repouso para o paciente, sem muito barulho, ajudar ali conversar com os familiares e tudo mais. Monitorar sinais vitais, isso é muito importante também. Ofertar oxigênio, né, para evitar que o paciente tenha uma hipóxia, né, aqui através da arritmia. O paciente pode ter esse problema, e a gente deve ofertar oxigênio a partir da necessidade do paciente. Observar também os cuidados, né, com a administração de antiarrítmicos, né, que vão ser prescritos pelos doutores, né. A gente deve observar muito ler a bula das medicações também para ficar informado, mas principalmente após a administração da medicação, a gente deve observar verificar a pressão do paciente, né, antes da medicação e após a medicação, para verificar se teve alguma alteração, né, se teve algum aumento, alguma queda, e
se tiver alguma coisa muito espantosa, informar para o doutor responsável do paciente. A gente também deve orientar, né, os familiares e o paciente que está sendo feito um procedimento, né, explicar para ele o que vai acontecer, o que pode ajudar. A gente também deve avisar, quanto para os familiares e quanto para o paciente, para ele evitar, se ele for um fumante, né, para ele evitar não fumar naquele ambiente, e também para a continuação do tratamento em casa também. A gente também deve falar sobre o excesso também de raiva, né, a importância do controle da raiva também, do estresse, porque é muito importante isso também para o paciente no hospital e também para em seguida em casa, para a continuação do tratamento. A gente também deve falar também sobre alguma ingestão de alguns alimentos, né, como a cafeína, a bebida alcoólica, que ela também pode trazer de 5 a 10 batimentos por minuto, pode acelerar, né, no nosso organismo. Então a gente deve avisar o paciente sobre algumas ingestões de alguma alimentação, de alguma bebida. O EAP, ele é uma condição, né, que ocorre pelo acúmulo de líquido nos alvéolos pulmonares. O que é assim? Esse acúmulo de líquido, né, ele se subdivide, né, do EAP, ele se subdivide em duas partes, que são as partes cardiogênicas e as partes não cardiogênicas. Essas duas partes, elas se diferenciam, né, pela pressão capilar pulmonar. O cardiogênio, né, a fórmula cardiogênica, ela tipo assim, é uma disfunção, né, o coração, ele não bombeia o sangue adequadamente para as devidas áreas. Então nós sabemos que lá no ventrículo esquerdo, né, ali na aorta, o sangue ele sai do ventrículo esquerdo, vai para a aorta e se dirige para todas as áreas do corpo. Mas aí, para algum problema, acontece alguma disfunção, alguma coisa ali, e aí o coração não trabalha corretamente. Então aí o sangue ele vai acumular, né, no ventrículo esquerdo, que vai acumular no átrio esquerdo, que vai voltar para as 4 veias pulmonares também. Depois vai acumular também nas vênulas, né? E depois ali no meio desse processo, que vai logo em seguida já vem a arteríola, vai acontecer um acúmulo muito grande na arteríola também. A pressão vai estar muito alta, vai estar maior que 18, essa pressão. Tendo uma pressão muito alta assim, vai acontecer o extravasamento, né, do interstício, né? Tem um interstício ali numa parede dividindo o alvéolo. Então essa parede ela vai acontecer o extravasamento para o alvéolo pulmonar, e assim vai acontecer vai ter uma retenção de líquido ali, e aí o paciente ele vai se afogar no seco, né, igual muitas pessoas falam. Então, professora, nós podemos observar então que a forma cardiogênica ela pode ter uma elevação da pressão capilar pulmonar maior que 18, ela pode sim acarretar, né, uma EAP. Mas não significa que o paciente tendo uma pressão maior que 18, né, na capilar pulmonar, ele vai ter um EAP. Porque assim, às vezes isso pode acontecer de uma forma mais crônica, né, do que um período mais longo, que o sistema linfático ele consiga fazer a drenagem desse líquido, né. Então esse paciente às vezes basicamente ele não tem um EAP. O aumento da filtração transcapilar também, ele vai fazer com que, né, se a elevação da pressão capilar pulmonar aumente, basicamente vai também aumentar a filtração transcapilar também, vai acorrentar um EAP nesse caso, né. Nós também temos também a não cardiogênica, ela se caracteriza pelo quê? Pelo aumento da permeabilidade pulmonar, né. O paciente está tendo uma permeabilidade pulmonar maior, automaticamente ele vai ter um EAP também, né. O aumento da filtração transcapilar, né, isso tudo vai agregar com que ele tenha um EAP. Essas foram as minhas 3 participações no trabalho de clínica médica, né. Fiquei com a prevenção da arritmia cardíaca. Também falei um pouquinho também sobre assistência de enfermagem na arritmia cardíaca, e também fiquei com a introdução também de edema agudo pulmonar, o EAP. Obrigado.